Que foram eles. E o jogo? O jogo é R$13. É? É bom, então. Gostei. Vamos ver na hora que ele mandar amanhã aí. Você me mostra. Qualquer coisa eu te dou 50. Mas o depósito tem que fazer antecipado, né? Você não você tem que deixar o dinheiro na conta. Entendeu? Você já deixa o dinheiro na conta lá. Você fazer a aposta quando você quiser. Boa noite a todos, tudo bem, pessoal? Boa noite, professor, tudo bem? Joia. Oi, tudo bem? Boa noite, Érica. Pessoal, vamos lá. Na semana passada, na nossa última aula de estágio, nós trabalhamos o licenciamento, né? Nós entendemos como que funciona o licenciamento. Deixa eu só procurar o meu cartão, só um momentinho. Então, nós trabalhamos, né, já o planejamento do negócio, a viabilidade, o contrato de aluguel, né, que eu disponibilizei na aula passada também o modelinho. A DBE já foi feita, a inscrição estadual e o alvará, né, que é a inscrição municipal. Todas essas informações a gente já trabalhou, referente ao primeiro bloco do primeiro ciclo, né, que é a nossa N1. O contrato social, nós não vamos elaborar agora, porque o tipo de empresa que nós estamos trabalhando é a empresa individual, né? E a empresa individual, ela não tem contrato social. Quando, no processo de abertura de empresa, quando realiza a integração entre a viabilidade e a DBE, automaticamente o sistema gera o requerimento do empresário, tá bom? Então, não vai ter aqui, vamos considerar que foi realizada essa atividade também. Então, se vocês conseguiram realizar todas essas atividades, né, a cópia dos documentos, todas essas informações deverão ser anexadas à pasta de estágio, né, que vocês têm até o dia 15 para deixar essa pasta de estágio lá na faculdade, tá? Então, vocês vão conseguir 5 pontos referente a esse primeiro bloco, né? Professor, uma dúvida. Essa Sim, planilha claro. tá lá no SAF? Sim, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Aí eu já explico para vocês onde vocês vão. Todas essas documentações, elas estão disponíveis lá no SAF, tá? Quer ver? Deixa eu entrar aqui, mostrar para vocês. Então, vamos lá. Práticas contábeis. Deixa eu só dar aqui. Ó, tá vendo? O cronograma, planejamento de negócio, aula 2, aula 3, aula 4, consulta de viabilidade, aula 5, DBE, aula 6, alvará, inscrição, contrato de locação e cartão CNPJ. Hoje, na aula 7, pessoal, nós vamos trabalhar um outro tipo de empresa, tá? Que é a sociedade limitada.
Professor, então, a planilha que eu te falei é essa com as notas, que fala tipo um roteirinho. Aqui, ó, cronograma. É a primeira aula. Ah, tá, beleza. Obrigada. Por nada. Então, nós vamos trabalhar hoje a constituição de um outro tipo de empresa, que é a constituição de uma sociedade limitada, tá? O que vocês vão fazer, pessoal? Muita atenção nessa hora, tá? Ao longo das nossas últimas aulas, nós trabalhamos o passo a passo, eu expliquei o passo a passo para desenvolver todas as atividades. Agora, o que vocês vão fazer? Hoje, nós vamos abrir a viabilidade da sociedade limitada e vocês vão ter uma semana, que é ao longo da próxima semana, para poder fazer todas as demais documentações da sociedade limitada, tá? O que a gente vai combinar? Muitos aqui tiveram problemas com a aprovação da viabilidade, né? E seria injusto da minha parte se eu, enfim, exigir de vocês que até a semana que vem, no dia 15, vocês estejam com essa nova viabilidade de outro tipo de empresa aprovada, né? Porque pode ter alguma inconsistência, alguma situação que vocês precisam corrigir. Então, vamos fazer o seguinte combinado. A viabilidade da empresa individual, né, que nós fizemos aqui, a viabilidade da empresa individual, ela precisa estar deferida, né? Agora, a nova viabilidade da sociedade limitada, vamos combinar assim, não tem necessidade, tá bom? Não há necessidade que ela esteja deferida, tá? Se ela não, enfim, tiver indeferida por algum motivo, vocês vão entregar dessa forma mesmo, tá? Aí depois eu não vou penalizar vocês por essa situação. Se possível, deferida. Se não, nas próximas aulas a gente vai verificar o que aconteceu para deferir ela também. Ok? Ok. Então, vamos lá. Todos vão entrar na Jusemate, novamente, no login de vocês. No portal de serviços, vocês vão lá, acessem o gov.br, coloquem o CPF de vocês, né? Aquele procedimento lá. Aí, qual que é o caminho que vocês vão fazer? Vocês vão novamente... O passo a passo é o mesmo, pessoal. O que vai mudar só é o tipo de empresa que nós vamos colocar, tá bom? Então, vocês vão em viabilidade, nova viabilidade. Vocês vão colocar o 101, inscrição de primeiro estabelecimento, tá? Ah, professor, mas eu já tenho uma outra empresa. Não, vamos considerar que é um novo, como se fosse a primeira empresa, tá? Coloquem o 101 aí. É uma simulação. Não precisa preencher eventos de alteração, tá bom? Só preenche só o evento de inscrição, que é o 101. Aí você vai clicar em avançar. O tipo de enquadramento, vamos fazer o seguinte, pessoal, para vocês não terem que fazer um outro planejamento de negócio, sabe? Para ficar muita informação. Peguem aquele planejamento de negócio que vocês fizeram lá da individual, tá? Que é esse daqui, ó. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Copia o planejamento de negócio que vocês fizeram, aí vocês vão entrar no novo planejamento de negócio e só muda lá o tipo de empresa. Em vez de individual, vocês vão colocar sociedade limitada. O que é sociedade limitada? Ela é a empresa, ok? Constituída por 2 sócios ou mais, né? Então, vocês só vão adequar. Pode ser a mesma natureza, a mesma informação. Vocês só vão abrir o planejamento de negócio de vocês, eu até vou abrir junto com vocês aqui, tá bom? Faça uma cópia aí, para não perder tempo. Os mesmos nomes, aliás, mesmo nome não, as mesmas informações, tudo, mesmo tipo de negócio. Você só vai mudar aqui, ó. Você vai colocar aqui a forma jurídica, será sociedade limitada, tá?
Agora, na sociedade limitada, o regime de tributação não será mais o simples. O regime de tributação da referida empresa será o lucro real, tá bom? O lucro real, vocês vão mudar essas informações. Prestem atenção, depois vocês vão assistir o vídeo, tá? A forma jurídica será a sociedade limitada, com 100% do capital social integralizado. O regime de tributação da referida empresa será o lucro real. Aí, o capital social, podem deixar o mesmo valor que vocês colocaram, não tem problema, tá? Deixa eu ver uma outra informação aqui que a gente precisa adequar. Ó, aí, lá nos dados ó, vocês vão mudar, ó, a forma jurídica para a sociedade limitada. E vocês vão colocar que o regime de tributação vai ser lucro real, tá bom? O capital social pode permanecer o mesmo valor, integralizado 100% em moeda. E lá na informação dos dados dos futuros empresários, antes estava assim: a empresa será constituída por um único sócio, na condição de empresário individual. Agora, o que vocês vão fazer? A empresa será constituída por 2 sócios. E apaguem essa na condição de empresário individual. Aí vocês coloquem, o primeiro sócio pode ser vocês. Aí aqui, ó, sendo o senhor Josimar, contador com longa experiência, lá. E vou colocar aqui, ó, e a senhora Vilma Ferreira Oliveira, empresária, já com longa experiência no ramo do comércio. Vou adicionar mais um sócio aqui. Entenderam? Aí a página 2, professora, a página 3. Não, deixa as mesmas informações, só mudem a primeira página. Ok? Ok, Andressa. Ok, Brenda. Professor, ok, pode voltar, por favor, na forma jurídica? Claro, estou voltando agora. Aqui. Tá. Só para eu verificar. Então, a forma jurídica será a sociedade limitada, com 100% do capital integralizado. Eu me perdi na última parte. Tem outra mudança, né? É lucro real, isso? Inclusive foi bom a gente voltar, que eu vou apagar essa última parte. O regime de tributação da referida empresa será o lucro real. Ou seja, o porte da empresa será de grande... Vamos colocar aqui grande porte. Com faturamento anual acima... Não, vamos colocar de médio porte, tá? Tá. De médio porte com faturamento anual acima de 4.800.000, tá? Porque como a gente vai trabalhar o lucro real, por quê, pessoal? Porque lá no estágio supervisionado 1, tá bom? Vocês terão no próximo semestre, é uma continuação. Quando a gente for ir para o sistema de contabilidade, a gente vai usar essa empresa, que é a sociedade limitada no lucro real. Porque se a gente optar pelo Simples Nacional, vocês não vão aprender quase nada, porque o Simples Nacional é muito simplificado. Então, eu pretendo trabalhar com vocês no sistema a empresa no lucro real. Então, a forma jurídica será a sociedade limitada, com 100% de capital social integralizado. O regime de tributação da referida empresa será o lucro real, ou seja, o porte da empresa será de médio porte, com faturamento anual acima de 4.800.000, tá? Aí, com base nessa informação, lá no planejamento do negócio, eu vou pedir para vocês, além de alterar a página 1, alterem, por favor, a página 4, lá na projeção de faturamento, tá? Então, só aumentar o markup do seu faturamento para a receita anual ser superior a 4.800.000, tá bom? Não precisa se alterar em quantidade, não. Ou aumenta a quantidade, faz aí uma configuração para a sua receita ser maior que 4.800.000, tá bom?
aí você aumenta um pouquinho o seu custo também. Receita anual, né, professor? Oi? A receita anual tem que ser maior que 4 milhões. Exatamente. Receita anual. Mas fiquem tranquilas que vamos combinar o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte combinado com vocês, tá? Enfim, a gente precisa acelerar o processo, né? Quando eu recolher a pasta no próximo dia 15, tá bom? Que é semana que vem, eu quero que na pasta esteja todas essas documentações até aqui embaixo, ó. Esse que está em amarelo e também as documentações da sociedade limitada. Só que o que eu vou fazer? Para ser justo com vocês, eu vou penalizar na nota somente se tiver alguma informação errada da empresa individual, tá bom? Que foi o que a gente fez de forma conjunta, né? Referente às documentações da sociedade limitada, atenção, eu preciso que todas as documentações estejam. Mas, se tiver alguma inconsistência, eu não vou penalizá-los, tá? Referente à sociedade limitada. Agora, eu quero que essas documentações estejam, porque se tiver faltando, eu vou penalizar, tá bom? Eu só não vou penalizar se a documentação tiver na pasta, porém alguma inconsistência, tá? Referente à sociedade limitada. Beleza? Beleza. Professora, eu estou com uma dúvida com relação ao CNPJ. O senhor falou que... É informação fictícia. Coloque qualquer número aí. Qualquer número, tá? Mas tem que ser condizente, né? Com todas as documentações. Tem o CNPJ, tem que ser o mesmo número na inscrição estadual, no alvará, tá bom? Tem que ser o mesmo. Tá bom, obrigada. Por nada. Então, vamos voltar lá à viabilidade? Atenção, tá? Eu preciso que todas as documentações estejam na pasta até o dia 15. Se você, por exemplo, fizer tudo e não colocar nada, você não vai conseguir atingir mérito. Eu preciso que as documentações das duas empresas, tanto a individual como a sociedade limitada, estejam na pasta. Porém, em função do prazo, eu não vou penalizá-los se tiver alguma inconsistência na sociedade limitada, tá bom? Somente na sociedade limitada, mas precisa estar o documento lá, para mim saber o que você fez. Voltando lá à viabilidade, então, aqui, ó, no enquadramento, em vez de microempresa, em vez de empresa de pequeno porte, vocês vão selecionar o quê? Outros, tá bom? Porque não, a sociedade limitada que nós estamos abrindo não é uma empresa do Simples Nacional, vai ser uma empresa do lucro real. Então, vamos colocar outros. Veja bem, aqui, ó, no tipo de configuração jurídica, na primeira, nós colocamos empresário, que é empresário individual. Agora, não. Agora, nós vamos trabalhar a opção de sociedade empresária limitada, ok? Vamos trabalhar a opção de sociedade limitada, que é a empresa com 2 sócios, tá? Só um momentinho. Pessoal, só um momento, já volto.
Prontinho, pessoal, voltei. Então, vamos lá. Em relação à nova empresa que vocês vão abrir, lá na natureza jurídica, vocês vão colocar a sociedade empresária limitada, que é a empresa com 2 sócios, né? Então, vocês vão selecionar essa opção e vão me avançar, ok? O próximo passo. Por que vai ser mais fácil agora? Porque vocês vão usar os mesmos dados da individual, tá? Aqui vocês vão colocar o CEP que vocês utilizaram na viabilidade da individual. Então, coloquem aí CEP, tá? Da individual. Então, coloquem aí, por exemplo, o CEP da individual, avançar. Ok. O objeto social, vocês vão colocar o mesmo que vocês colocaram na outra viabilidade. É um Ctrl+C, Ctrl+V. O que vai mudar só é o quê? A natureza jurídica, tá bom? Coloca o mesmo objeto. Aí, atenção, o nome também vai mudar. Então, vamos colocar lá, no meu caso, comércio, varejista, de vestuários masculinos. Beleza. Atenção, muita atenção nessa hora. O nome da empresa tem que ter a expressão LTDA no final, que é de limitada, tá bom? Olha, há duas formas de colocar. A gente vai usar os 2 exemplos aqui. O primeiro, você pode usar um nome, uma marca. Vamos supor que eu quero que o nome da minha empresa seja Alfa Modas, tá? Então, eu vou colocar Alfa Modas Limitada. Primeira opção, tá? Então, vocês podem usar a primeira opção, se vocês quiserem, utilizando uma marca da empresa, que é como se fosse o nome fantasia. Nome fantasia no nome empresarial. A outra opção, utilizem o nome de vocês, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Josimar da S, vou abreviar, limitada. A terceira opção, coloquem um outro nome, se vocês quiserem. Sempre é bom colocar os 3 nomes. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Delta Modas Limitada. Sempre tem que ter a expressão LTDA no final, que é de limitada, tá bom? Ok. Natureza do imóvel. Vocês vão colocar o urbano, o número do IPTU, tá bom? O logradouro e as informações complementares, se tiver lote, quadra e tudo mais. Total da área de edificação, vocês vão colocar aquela parte do carnezinho do IPTU que fica a área edificada. E a área utilizada, podem colocar aí 10, não tem problema. Tipo de unidade do empreendimento, podem colocar produtiva. É o mesmo que a gente usou na outra viabilidade. Estabelecimento fixo, que vai ser uma loja, né? Atenção! Então, até o momento, vamos recapitular quais são as informações divergentes da primeira viabilidade que nós fizemos. A natureza jurídica, que não é empresário, mas sim vai ser sociedade limitada. Tá bom? Nome empresarial, que tem que ser diferente, tem que ter a expressão limitada no final. Aí aqui eu tenho 2 opções, eu posso usar uma marca ou eu posso colocar o nome com abreviações no meio, né? E LTDA no final. E agora, por fim, que é uma informação diferente, lá na primeira viabilidade, nós colocamos somente um CPF. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 2 CPFs. Então, o que vocês vão fazer? Pega aí o pai, a mãe, o esposo, a esposa, porque são pessoas que vocês vão conseguir ter acesso a documentações, a documentos, e adiciona, tá bom? Então, adiciona CPF de um outro sócio. Tem que adicionar 2 sócios, tá? Aqui vocês vão ter que fazer isso. Por quê? Porque lá na pasta vai ter que ter os documentos do sócio, né? Olha lá no nosso cronograma. A gente vai ter que ter cópia dos documentos do sócio anexados na pasta. Então, por isso, vocês precisam usar alguém que vocês tenham acesso aí. Pode ser entre vocês também, não tem problema. Aí, coloquem aqui o outro CPF, tá bom? Ó, veja. 2 CPFs. Beleza? 2 sócios. Aí, depois que vocês fizerem isso, que vocês adicionarem os 2 sócios, a avançar.
Professor, qual que vai ser a minha atividade econômica? A mesma da outra viabilidade. Ok? Só uma mesmo. Adiciona. Aqui vocês vão colocar, exerce atividade no local? Sim. Aí aqui no complemento não pode deixar em branco, né? Porque pode dar erro. Vocês vão só copiar aqui a descrição e colocar novamente. Avançar. Ah, tá. Aqui, ó. Eu tenho que definir como principal antes, tá? Senão dá problema. Avançar. Aí o questionário final. Ocupação do imóvel. Vocês vão colocar, coloquem aí, eu pedi para todos vocês colocarem como alugado, né? Porque a gente vai ter contrato de aluguel, mesmo que seja a casa de vocês, mas coloquem alugado aqui. Anexo à residência, vamos colocar aqui, sim. Utilizar horário especial, vamos colocar aqui sim ou não. Vamos colocar aqui não. Zona urbana, sim. Atividade pretendida é somente para endereço fiscal? Não. O pedido é para antenas, torres de telecomunicações? Não. Vai utilizar meios de publicidade e propaganda? Sim, a loja vai ter fachada. Revenda de combustível? Coloca 0, porque não vai vender combustível. GLP? 0. Gás também não. Aí aqui, as informações referentes aos lotes confinantes é aquela mesma regrinha que eu já expliquei para vocês, não vou voltar. Vocês vão colocar aqui aquele padrãozinho, 3 de residencial, 0 não residencial, 5 residenciais, defrontantes residenciais, 0 defrontantes não residenciais, 10 circundantes residenciais, 0 circundantes não residenciais. Coloquem o telefone de vocês, ok? O e-mail de vocês. Aqui, na pergunta 18, coloquem 0. Professor, e avançar e concluir. No caso do e-mail, tem que ser só um ou vai ser os dois do Não, é só? só um e-mail, só o seu e-mail mesmo. Só um e-mail do sócio, tá? Entendi a sua pergunta agora, só um e-mail. Geralmente aqui o pessoal coloca o e-mail da empresa, tá? Já cria o e-mail da empresa e coloca. Pode ser o de vocês. Avançar, confirmar e aguardar o deferimento. Há alguma dúvida? Não. Sem dúvidas. Então, pessoal, é Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, professor, e o restante das informações? O que vocês vão fazer, pessoal? Ó, veja bem, tá tudo no SAF, a documentação. Aí vocês vão lá, ó, planejamento do negócio, faz uma cópia da que vocês já... Não precisa colocar do 0, não, você já tem ela pronta aí. Faz uma cópia, só muda aquela primeira página e a projeção, que a receita tem que ser superior a 4.800.000, e se dá uma aumentadinha no custo também. DBE, baixa o documento aí, ou melhor, se você quiser aproveitar o que você já fez, pega a DBE sua que já está pronta e só altera as informações da nova empresa. Pega todos os documentos, alvará, inscrição estadual, contrato de locação, cartão CNPJ que você já fez, que está pronto, e altera da sua empresa. Tá bom? Pessoal, qual que vai ser a nova informação aqui que vocês vão ter que preencher? Vou explicar agora, tá bom? Um momentinho. Aqui, achei. Vejam bem. Diferentemente da individual, a sociedade limitada precisa de um contrato social. Então, toda vez que o contador vai abrir uma sociedade limitada, ele precisa elaborar o contrato social, tá bom? Modelo de contrato social. Que é o modelo do contrato social de constituição, tá?
Ó, veja. Tá aqui já anexado, tá? Então, vocês vão abrir esse contrato social que já está lá no SAF. Vou abrir aqui para vocês e vou explicar. Esse preenchimento, vocês vão fazer depois da viabilidade aprovada, tá bom? Estou abrindo um arquivo aqui. Lembrando, mais uma vez, que o único processo que vocês fazem de forma online no site é a viabilidade, tá? A partir da viabilidade, a gente entra na DBE, que precisa de certificado digital. Então, eu só demonstrei para vocês na prática como que funciona. Na aula de práticas contábeis, vocês vão fazer esse processo preenchendo aqueles documentos em Word, tá? Então, aqui, ó. Professor, Oi. no caso agora da sociedade limitada, a gente vai ter que também fazer aquele DAR, a taxa de abertura? Sim, vai ter que fazer o DAR também. Aí só vai mudar só o código, né? Exatamente. Que o código é aquele lá da... Quando vocês forem fazer a viabilidade, vocês podem perceber que tem um código antes, tá? Aqui, ó. Vou voltar para você ver. O código aqui, ó. Lá no cartão CNPJ, precisa colocar o código, né? Aí o código não vai ser mais... Deixa eu criar uma nova viabilidade aqui para mostrar para vocês, tá bom? Ó, aí vocês já anotem o código aí, ó. O código... Sociedade limitada... Ah, não aparece, né? Eu achei que aparecia o código aqui. Não, mas eu passo para vocês, tá bom? Tá ok. Ó, código... Vou passar agora para vocês, vocês anotam aí. Natureza jurídica, sociedade limitada. É o código 206, dígito 2, tá? É esse o código. Vou até colocar no chat aqui. Esse é o código. Fechado. Tá. Em relação à elaboração do contrato social, aqui vocês vão colocar o nome. Primeiro vem a informação dos sócios, tá? Os dados dos sócios. Esses dados têm que estar batendo com os dados dos documentos, tá? Que serão anexados. Então, o nome dos dois sócios, profissão, se é casado ou solteiro, se é casado, se é solteiro, CPF, RG, o endereço e o CEP. Veja bem, depois que vocês colocarem as informações dos sócios, vocês vão colocar assim, ó. Passando, aliás, depois que vocês colocarem as informações dos sócios, vamos ler aqui o que o contrato diz. Passando a constituir o tipo jurídico sociedade limitada, a qual regerá pela lei 10.406, esse é o modelinho que eu uso, tá? Para mim abrir as minhas sociedades limitadas. Passando a constituir o tipo jurídico sociedade limitada, a qual se regerá pela lei 10.406 de janeiro de 2002, de 10 de janeiro de 2002, e supletivamente pela lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores, conforme cláusulas e condições doravantes expostas pelo presente contrato social, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios, aí vem as cláusulas. Cláusula primeira, do nome empresarial da sede das filiais. A sociedade girará sobre o nome empresarial. Vocês vão colocar o nome empresarial que foi aprovado lá na viabilidade. Professor, a minha viabilidade foi indeferida. O que eu faço? Não vou ter tempo de fazer ela, esperar ela, porque eu tenho que entregar na semana que vem. Coloque o primeiro nome que você colocou na sua viabilidade, manda bala, coloca na pasta e depois, quando aprovar, se mudar, depois você ajusta. Isso falando da sociedade limitada, tá? A individual tem que estar tudo certinho. Então, a sociedade girará sobre o nome empresarial, nesse caso aqui, por exemplo, JV Comércio de Vestuários Limitada. Sendo que... uma outra informação aqui importante, pessoal. Ó, atenção, eu esqueci de falar para vocês.
Quando vocês forem fazer a viabilidade, ó, vou fazer aqui junto com vocês novamente. Lá, quando chegar na informação do nome, pessoal, uma informação importante que eu estava esquecendo. Quando chegar lá no nome, vocês têm que colocar, eu tinha dito alfa modas, né? Não pode, tem que ser alfa e você tem que ter a palavra comércio, tá? Comércio, igual eu coloquei aqui, ó, no contrato social. Comércio de vestuários, tem que ter, o nome tem que ser detalhado. De vestuários limitada. Ok? Igual eu coloquei aqui, ó. Ah, professor, a minha empresa é para vender artigos esportivos. Alfa Comércio de Artigos Esportivos Limitados. Ah, professor, a minha é perfumaria. Alfa Comércio de Perfumes Limitados. Aí o segundo nome é a mesma coisa. Aí vocês podem usar aqui, em vez de alfa, podem colocar no caso Josimar S. Lima Comércio de Perfumes Limitado. Tá bom? Vocês vão colocar o nome que foi aprovado na viabilidade. Vocês vão colocar aqui o objeto, que é a descrição do KNAI, tá bom? Aqui vocês vão colocar o código do KNAI. Isso tudo tem na viabilidade, tá, pessoal? É só um Ctrl+C, Ctrl+V. A duração da sociedade vai ser por tempo indeterminado, que é a cláusula terceira. A cláusula quarta é o capital social. Aí vocês vão lá no planejamento de negócio de vocês, na página 1, lá na fonte de recursos, vai ter o valor do capital social. Lá na fonte de recursos. Então, vocês vão colocar lá o capital social de vocês, tá bom? Aí, atenção, por exemplo, no meu caso aqui, é 50 mil. Vamos padronizar? Coloca 50% para cada sócio. Então, 50 mil, tem que estar escrito por extenso também. 50 mil. Dividido no valor de R$1 cada um, sendo 50 mil reais, integralizados em moeda corrente do país. Estando o capital social da empresa distribuído entre os sócios da seguinte forma. Eu colocaria 25 mil para cada um, tá? 50% para cada. 25 mil, aí vocês distribuem de acordo com o capital social de vocês. Aqui no caso são 25 mil cotas de R$1 cada uma, que dá 25 mil reais. 50% para cada um, é exatamente essa é a distribuição societária da empresa. Aí a cláusula quinta não precisa alterar, que está falando que as cotas são indivisíveis e impenhoráveis. Da administração da sociedade. Vocês podem optar. Aqui na cláusula sexta, eu tenho que dizer quem será o sócio responsável pela administração. Às vezes pode ser, em alguns casos é um sócio, um único sócio, em alguns casos é os dois. Se for os dois, coloque o nome dos dois. A administração da sociedade será exercida isoladamente pelos sócios. Josimar, Vilma, já qualificados no preâmbulo deste, que representará ativa, passiva, judicialmente e extrajudicialmente. Os mesmos terão plenos poderes para assinar isoladamente todo e qualquer documento de interesse social, inclusive cheques e transações bancárias, cabendo-lhes a função de administradores, sendo vetado, conforme a cláusula 7ª, o seu uso para fins estranhos à sociedade, ficando responsável individualmente pelos compromissos assumidos o sócio com infringir a presente cláusula. Então, ele libera, mas ele coloca ali um termo de responsabilidade, né? Aí a cláusula 7ª fala sobre o uso da denominação social. É expressamente vedado o uso da razão social em avais, endossos, fianças ou quaisquer outros documentos análogos e obrigações estranhas e alheias ao objetivo da sociedade ou mero favor, salvo se obtiver a anuência unânime dos sócios. Das remunerações. A título de prolabore, os sócios poderão fazer uma retirada mensal, que é o salário dos sócios, né? De acordo com as disponibilidades da empresa, obedecendo às normas vigentes de imposto de renda, em valor a ser fixado anualmente em reunião de sócios por unanimidade.
Cláusula 9ª, do exercício social e da distribuição de lucros e prejuízos. O exercício social da sociedade corresponde ao ano civil. Inicia-se em 1º de janeiro e finaliza em 31 de dezembro. E a apuração de lucros, sua distribuição e os eventuais valores pagos aos administradores a título de prolabore obedecerão nos seguintes princípios. Até o 4º mês subsequente ao mês de cada exercício social, né? No caso, por exemplo, findou o ano de 2021 agora, tem até janeiro, fevereiro, março, até abril de 2022 para os sócios, para as demonstrações de 2021 serem encerradas e para que os sócios possam se reunirem, né, os dois possam se reunir para tomar as decisões referentes à reserva de lucros, a prejuízo e tudo mais, se vai distribuir ou não, se vai investir na empresa. Todas essas decisões deverão ser tomadas nos 4 meses superiores. Isso é uma regra? Não. Se de repente quiser aqui colocar 5 meses, até o 5º mês. Eu quero até o 2º mês, tem que estar tudo pronto. Coloca até o 2º mês. Mas deixe, geralmente a média que o pessoal usa é janeiro, fevereiro, até abril, tá? 4 meses. Vamos lá, cláusula 10ª. Das deliberações das contas. Nos 4 meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. E no caso de falecimento, né, impedimento, interdição, separação, falência ou insolvência do sócio. A cláusula 10ª aqui está assegurando, dizendo que o falecimento, impedimento de um dos sócios, interdição, falência ou insolvência, ou separação, ou qualquer um desses casos, não importará em dissolução da sociedade. Ocorrendo o falecimento de um dos sócios, será facultado aos herdeiros, sucessores e cônjuge meeiro, caso já não sejam sócios da sociedade, ingressarem através das cotas que competem aos mesmos por direito, desde que esse ingresso seja aprovado por unanimidade por todos os sócios remanescentes, tá bom? Tem que ter o aval de todos os sócios remanescentes. Se não ter o aval, os sócios têm que, num caso, comprar a parte, né, desses herdeiros. Parágrafo 2º. Não sendo possível ou inexistindo interesse dos herdeiros, sucessores, do cônjuge, meeiro, ou não sendo aprovado o ingresso pelos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na determinação contida no parágrafo 3º desta cláusula, com carência de 12 meses e sem parcelas iguais e mensais atualizadas monetariamente pela variação do NPC. Tá? Deixa bem amarrado isso aqui, porque às vezes a empresa não tem dinheiro e os herdeiros querem receber na hora. Tem aqui, por isso que o contrato de constituição, ele é um contrato que traz segurança jurídica à empresa, tá? Ele precisa ser feito de uma forma bem objetiva, de uma forma respeitando as legislações para que tenha legalidade, porque ele vai permear toda a existência da empresa, tá? Se não tivesse esse parágrafo aqui, o que ia acontecer? Se um dos sócios falecer, os herdeiros podem requerer a parte deles imediatamente, podendo ocasionar uma falência da empresa, né? Porque às vezes a empresa não tem recursos para, de repente, já pagar os herdeiros. Nos casos em que ocorrer a separação, divórcio ou dissolução de união estável de qualquer um dos sócios e for assegurado ao cônjuge ou companheiro direto as cotas de algum dos sócios por força de acordo ou decisão judicial, o ingresso deste cônjuge no quadro societário deverá obedecer os mesmos critérios estabelecidos na presente cláusula, incluindo o quórum para aprovação de seu ingresso. Então, a mesma coisa. Um dos sócios separou da mulher e a mulher entrou na justiça e conseguiu a entrada dela na sociedade. Se tem esse parágrafo 3º que é amarrando, ele dá uma segurança para a empresa. Nesse caso, para a mulher entrar, ou para o homem, no caso, né, precisa da aprovação dos demais sócios. Se os demais sócios não aprovar, vai respeitar o parágrafo 2º, vai pagar os haveres até 12 meses. Cláusula 10ª, da dissolução e liquidação da sociedade. A sociedade será dissolvida nas seguintes hipóteses: por deliberação dos sócios, em maioria,
falta de pluralidade de sócios, se o objeto social exaurir ou mostrar-se inexequível ou por determinação judicial, assim incluída a decretação de falência. No caso, quando há dissolução, haverá um prazo para liquidação de 30 dias. O que significa esse prazo? Quando a empresa ela é dissolvida, vende-se o ativo dessa empresa, paga o passivo e o que sobrar é patrimônio líquido, que é o capital próprio dos sócios. Esse capital vai ser liquidado, retornado ao bolso dos sócios em um prazo de 30 dias. Isso aqui são informações asseguradas pelo Código Civil, tá? O liquidante, sócio ou não sócio, será eleito por maioria absoluta em reunião de sócios. Parágrafo 3º. Após a liquidação, o patrimônio resultante será dividido entre os sócios de forma proporcional às cotas de capital, salvo se houve deliberação diversa em reunião de sócios. Da idoneidade dos sócios. Os sócios declaram, sob a penas de lei, que não estão incursas em quaisquer dos crimes previstos em lei. Por que é importante essa cláusula? Porque, às vezes, duas pessoas que não se conhecem, enfim, criam uma sociedade, né? E, às vezes, pode ser um desses sócios que tenha, sei lá, praticado um crime e ele esteja impraticado de abrir uma sociedade. Lá na frente, se der algum problema e tem essa cláusula aqui, os sócios declaram sob pena de lei. Então, o outro sócio pode falar, mas tem uma cláusula que ele verificou no contrato, mesmo assim ele assinou. Então, a responsabilidade está totalmente isolada dele. Aqui fala da reunião dos sócios, tá? Enfim, não tem nada tão importante. Declaração de enquadramento. Olha, pessoal. Aqui, ó. Os signatários do presente ato declaram que o movimento da receita bruta anual da empresa excederá o limite fixado no inciso 1 do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Portanto, aplica-se um enquadramento de porte normal, tá bom? Que é o que nós colocamos lá na viabilidade. O fórum é a cidade que vai ser registrado aquele contrato, né? No caso aqui, vamos eleger o fórum da comarca do município de Cuiabá. Já tem aqui as informações. A não ser que seu endereço seja em Várzea Grande. Aí você muda. Coloca aqui, fórum da comarca de Várzea Grande. Coloquem a data, atualizem. Pode ser a data, pode ser 1 de outubro, tá? Vamos trabalhar com data 1 de outubro. Coloquem 1 de outubro de 2021. Né? 1 de outubro de 2021. E aqui o nome dos dois sócios. No caso, não é obrigado ter... Enfim, quando é sociedade limitada, não tem a obrigação de assinatura de um advogado, tá? Só teria quando a empresa de grande... Ah, não, mas é empresa de grande porte, precisa. Quando, atenção, é uma regrinha do DREI, da junta comercial. Quando a empresa é uma microempresa ou é uma empresa de pequeno porte, não tem obrigatoriedade de uma anuência, de uma revisão de um advogado, uma OAB. Agora, quando a empresa é de grande porte, a junta comercial obriga que esse contrato esteja assinado pelos sócios e também por um advogado, dando anuência, que o advogado revisou o contrato. Tá? Aí vocês colocam um nome fictício aqui e o número de OAB fictício. Depois de feito esse contrato, ele está pronto, a viabilidade aprovada, DBE feita, integrada com FCN, contrato social pronto, aí o contador tem contrato social pronto, assinado, né, pelo advogado, aí o contador consegue protocolar na junta comercial, gerar um protocolo de constituição. A junta comercial vai analisar todas as informações vai fazer um cruzamento das informações da viabilidade aprovada da DBE com o contrato social, validando o contrato de constituição, a junta comercial já vai liberar o CNPJ da empresa. A partir de então, a empresa estará com vida, né?
Ah, tem alguma inconsistência. A junta comercial vai dizer qual que é a inconsistência. Ah, de repente, o número do RG de um sócio está incorreto. Ah, alguma cláusula está incorreta, não está em conformidade com tal. Ela vai dizer. Aí o contador tem que ajustar e protocolar novamente. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Vejam bem. Eu vou liberar para vocês. Já vou subir o vídeo, tá? Porque para o vídeo estar disponível, ele vai precisar aí de uns 5 a 6 minutinhos. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a viabilidade, tá bom? É isso que eu preciso. Faça a viabilidade e espere o deferimento da mesma. Fechado? Fechado. E A essas pasta documentações... Vem, professor, é para entregar para a Priscila ou para o senhor? O quê? A pasta que é para entregar, pode entregar. É para deixar lá na faculdade, lá com o Fábio, que é o assistente de coordenação, até às 18 horas do dia 15, né? Aí eu vou pegar as pastas, trazer para o meu escritório e vou estar corrigindo essas pastas para na outra semana estar disponibilizando a nota para vocês. Aí eu vou devolver a pasta para que vocês deem continuidade ao conteúdo. Professor, Oi. o alvará, o cartão CNPJ e o cadastro vai precisar enviar para o senhor ainda essa semana para corrigir ou só dia 15 mesmo? Não, eu não vou corrigir não, pessoal. É porque é muita informação, eu já vou ter que corrigir na semana que vem. Tá, okay. Só seguir as orientações, tá bom? Eu pedi para vocês me enviar para eu ter um controle de quem fez todas as atividades, tá? Uhum. Ok. Beleza? Beleza. Então é isso, pessoal. Aí o restante da documentação. Ah, professor, só pegar a documentação que vocês já têm, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e atualiza com as informações da sociedade limitada. De nova documentação que tem que fazer é só o contrato de constituição que eu já coloquei lá no SAF. Professor, uma dúvida que me surgiu quando estava preenchendo os documentos é referente ao alvará. Vai precisar, lá na atividade secundária, precisa colocar alguma coisa ou deixar em branco? Deixa em branco, porque a gente combinou que a empresa só teria uma atividade. Tá, ok. Aí, fora isso, o CM, esse negócio tudo fictício, né? Tudo fictício. Eu vou precisar colocar realmente só a realidade e a atividade principal, que daí eu preciso colocar o código certo. É, exatamente. Tá, ok. Professor? Oi. No meu, eu tenho empresa, né? Eu coloquei sociedade limitada. Não, vou colocar Fátima, de novo sociedade limitada? Esquece que você tem empresa. Aqui a gente está trabalhando com a fictícia, tá? A gente só usou naquele exemplo da tua sociedade. Na verdade, não é sociedade limitada. A gente colocou sociedade limitada como se fosse uma unipessoal para provar a sua viabilidade, tá? Agora, nessa nova viabilidade, você pode fazer à vontade, porque não tem limite para sociedade limitada, tá? Só tem para individual. Tá bom. Você não vai ter problema, porque não tem limite para sociedade limitada. Só individual, que só pode ter só uma no Brasil. Tá. Mais alguma dúvida? Eu não tenho. Tá. Pessoal, então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, vocês vão ter esse final de semana. Vocês vão poder assistir o vídeo com calma, tá bom? Aí vocês vão ter aí esse final de semana, até sexta-feira, para colocar tudo em ordem, colocar na pasta e deixar lá na instituição. Tá bom? Até às 18 horas do dia 15. Combinado. Beleza, professor. Tá? Aí imprime certinho, tá bom? Bem organizado, com zelo, tá, pessoal? E é isso. Muito obrigado. Tenham todos uma excelente noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.